Oi, turma. Nós vamos agora fazer uma técnica de madeira de demolição, tá? Eu vou trabalhar 2 modelos com vocês, mas eu vou iniciar por uma um pouco mais delicada, que não é tão marcada assim, não é tão forte, né? Nós vamos usar então aqui, eu vou usar 2 marcadores, tá? Os 2 da Magic, o Nós 1507. Os 2, eles têm tons diferentes. Então, um é mais clarinho, outro é mais escurinho. Vocês podem também estar substituindo esses marcadores, tá? Não tem necessidade de usar a mesma cor, podem colocar lápis de cor ao invés de marcador. Eu gosto do marcador por ser mais rápido para poder fazer a pigmentação, tá? Então, eu vou usar esse clarinho aqui primeiro. Dei uma testadinha antes da minha folhinha teste aqui do lado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar em todo esse espaço que eu tenho disponível aqui, ó. Eu vou aplicando ele. Lembrando que a Magic, ele solta um pouquinho mais de tinta. Algumas canetas mais do que as outras, tá? Porque como ela é uma caneta base de álcool, ela libera bastante pigmento às vezes. Esse meu Nós, ele já tá dando meio que uma falhadinha de tanto que eu uso. Mas eu ainda não me desfiz dele porque justamente em algumas madeiras ele causa o efeito que eu quero. E eu posso dar mais uma completadinha caso tenha necessidade, tá? Com a madeira de demolição, ela pode ser bem marcada, não tem problema de passar mais de uma vez. Feito isso, antes de já estar utilizando a outra caneta, eu vou fazer umas divisórias nessa madeira, tá? Vou pegar aqui a minha régua. E eu já vou marcar as divisórias, eu vou marcar com a 01 já. Na verdade, não vou marcar com a 01, não. Vou marcar com a 05, que é a 005, que é mais fininha. Porque depois eu vou passar mais uma vez em cima dessa marcação com a mão sem a régua, com a mão bem livre. Então, eu vou marcar ela bem fraquinho, tá? Eu tô botando força mínima em cima, é só pra poder ter a marcação. Porque depois eu vou passar de novo por cima. Então, eu fiz a marcação aqui na horizontal e vou fazer uma marcação também aqui na vertical, tá? Vou dar uma divididinha aqui e aqui e nessa daqui também. Tá? Feito isso, agora sim que eu vou com a outra caneta mais escura. Com a Nós mais escura. Eu não vou pincelar ela inteira, assim, bem forte na madeira. Então, eu vou escolher algumas eu quero deixar mais escura, outras nem tanto. E eu vou pincelando, assim, aos poucos nessa madeira, tá? Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Essa aqui eu quero deixar um pouquinho mais escura, então eu vou descer mais. Essa eu quero deixar mais escura, eu vou pintar ela praticamente toda. Aqui eu vou puxar um pouquinho pra outra. E assim a gente vai passando, ó. A intenção é que em alguns lugares eu pigmente mais e outros nem tanto, tá? Então, eu vou passar ela bem assim mesmo. Bem falhada em algumas partes, em outras mais fechada. Tá? Eu quero bem essa questão mesmo de estar mais falhadinho em algumas partes, porque eu não quero que tudo fique tão escuro, certo? Eu vou dar mais uma retocadinha aqui em algumas partes que eu quero mais escurinha. É legal essa transição de dar mais uma camada, a gente dá uma leve esperadinha pra não ir danificando o nosso papel, tá? Então, é interessante que quando eu quero dar mais camadas do marcador, eu dei uma esperadinha. Pra não manchar ele
não estragar, né, o meu papel. Feito isso, agora eu vou trabalhar com lápis de cor, para dar a cara que eu realmente quero para essa madeira, tá? Eu vou trabalhar primeiro com lápis de cor marrom. Vou trabalhar com um marrom mais escuro e um marrom mais frio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou meio que passar por tudo isso aqui, só que mais leve, na maioria das partes. E aonde eu quero que realmente fique escuro, eu vou escurecer com lápis de cor, tá? Então, eu vou passando com lápis de cor em toda essa superfície. E onde eu quero escurecer, eu vou escurecendo, tá? Então, por exemplo, aqui nesses cantos, eu quero escurecer em alguns cantos. E eu vou aplicar mais lápis de cor e eu vou puxar como se fosse um degradê. Então, deixar em algumas pontas mais escuras e outras eu vou clareando. Então, por exemplo, esse lado aqui eu já tinha aplicado mais marcador e eu quero escurecer mais. Então, eu vou passar mais o meu lápis de cor marrom. E assim eu vou pigmentando, né, a minha madeira. E aí é bem esse efeito que eu quero dar com o marrom depois que eu finalizar a aplicação toda, ó. Então, em alguns lugares eu forcei, depois eu fui liberando mais a mão. E eu quero deixar esse aspecto bem manchado, porque a madeira de demolição ela tem muito disso, que tem umas partes mais claras, partes mais escuras. Claro que quanto maior o meu desenho, o meu espaço para aplicar, às vezes mais eu vou ter mais partes escuras mais longas, partes também claras mais longas e assim por diante. Feito isso, com o lápis de cor marrom, eu vou passar um pouquinho pro preto, porque em algumas partes eu quero dar mais um enfoque pro escuro, principalmente aqui nas emendas, né? Eu quero dar mais uma marcaçãozinha e eu quero puxar um pouquinho pra cima do marrom com o preto também. Em algumas partes mais em específico, assim. Gosto bastante de usar o preto pra ele dar só essa finalizada de mistura de tom, de sombra. Então, algumas partes mais do que as outras, né? Nessas emendinhas. Onde eu decidi que a minha madeira ia ser mais escura, também apliquei mais o preto, né? E eu consigo dar bem esse efeito bem manchado que eu quero para demolição, certo? Finalizando então com o preto, a gente vai agora só deixar ela com aquele aspecto mais de madeira, passando de novo a caneta, tá? Então, eu vou passar com a mão mais livre agora, fazendo uns riscos em toda essa madeira. Então, eu posso fazer meio que esses riscos de vai e volta, tá? Não tem problema. Então, eu vou riscando toda a minha madeira. Mão bem leve. Feitos os riscos, eu posso também vir com a caneta, continuar com a caneta, né? E fazer algumas marcaçõezinhas como se fossem meio que furinhos, mais redondinhos. Eu posso dar umas marcaçõezinhas. Eu marco um pouco mais essa madeira. E ela fica ela fica com essas marcaçõezinhas
né, que vão dando um efeito legal, assim. Posso fazer nas partes mais claras também pra aparecer. E ela dá uma marcadinha nessa madeira, tá? E agora eu vou passar de novo, só que com a outra caneta um pouquinho mais grossa, a minha mão pra fazer essa divisória, só que sem régua agora, porque a madeira de demolição ela tem essa pegada bem irregular, então é legal que a gente passe sem régua pra fazer o contorno. Fica um efeito mais legal na nossa madeira, tá? Então, só pra vocês olharem mais de pertinho. Assim ficou a nossa madeira de demolição, uma das madeiras, né? Então, eu quero fazer mais, eu quero pegar mais firme, às vezes, em detalhes, eu vou riscando, não tem problema, tá? Eu vou dando mais risco, eu posso escurecer mais em algumas partes, e aí eu vou dando a cara que eu quero pra minha madeira.